Fala pessoal, como que vocês estão? Novamente você está no canal Jaime Gomes FT. Isso mesmo, estamos de volta para mais um tema da Palavra de Deus. E hoje está muito frio e eu não gosto de frio. Sem mais rodeios e vamos para o polêmico vídeo que vai ser hoje. No último vídeo que eu postei a respeito do pastor Elias, eu apresentei o livro dele para poder falar a respeito dos assuntos que ele tinha colocado no livro dele, algumas inverdades, algumas coisas eu já tinha dado uma introdução para vocês, para falar a respeito do que se tratava esse livro aqui, perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Esse livro aqui eu acabei de terminar, eu terminei de estudar ele há poucos dias, você viu que deu pano para manga de novo, usando a minha mesma expressão. Deu muita coisa para poder estudar aqui no livro do pastor Elias. Deu trabalho, deu um pouquinho de trabalho, mas conseguimos, vencemos, né? E agora nós vamos provar aí umas inverdades que o Elias propagou aí nesse livro aí. Claro, sem querer tratar aqui de argumentos ad hominem, argumentos que visam em atacar a moral do adversário apenas para invalidar a tese que ele tenta construir. Nada disso. Não é esse o propósito de atacar a pessoa do Elias, mas eu vou ter que mostrar aqui para vocês as coisas que eu anotei e algumas coisas que foram ditas por ele a respeito da imortalidade da alma, né? Porque, como eu disse para você, ele cita muitos adventistas nesse livro e ele também fala muitas questões de Ellen White e tudo, ele tenta fazer uma desconstrução aí do que acreditamos. Com todo respeito, Elias, a você, a sua pessoa, né? Mas nós vamos aqui mostrar algumas inverdades a respeito da imortalidade da alma. Eu anotei aqui alguns pontos que o Elias colocou. Confesso para você aí que eu deixei aqui uma colinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Anotei bastante coisa, tem aqui mais ou menos umas 5 folhas, porque esse vídeo promete. E a gente vai tentar avaliar aí algumas coisas que ele colocou. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de abordar já nessa primeira questão do livro do pastor Elias se encontra na página 196. A página 196 do livro do Elias tem como título A Imortalidade da Alma em Relação a Deus. O Elias ele pega o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 16. O texto de Paulo diz que só Deus possui a imortalidade. Mas a questão do Elias sobre a imortalidade da alma, e nós vamos fazer alguns questionamentos sobre essa questão dele. Veja bem, no que diz respeito ao homem, diferente de tudo que já vimos acerca da imortalidade ligada a Deus, a sua imortalidade lhe é comunicada, pois o homem não possui a imortalidade nesse mesmo sentido. Ela não faz parte do seu ser, ela foi concedida por Deus. Então, na visão do pastor Elias, a imortalidade da alma no homem, ela foi concedida por Deus. Tem alguma observação aqui que eu gostaria de rever? Se o pastor Elias disse que a diferença da imortalidade de Deus é inerente a ele e a imortalidade dos homens lhe é concedida, sendo ela concedida, Deus teria a capacidade de matar, destruir essa tal imortalidade que ele mesmo deu? Se ele alega que o homem tem uma alma imortal e que esse próprio Deus que o criou imortal, essa é uma pergunta muito séria. Teria Deus a capacidade de matar essa alma que ele mesmo criou, que o Elias diz que é imortal? Isso é uma pergunta para se refletir. Se a alma do ser humano é imortal, então será que Deus teria a capacidade de matar essa alma? Porque na cabeça do Elias eu acho que não. Eu acredito que não. Porque para ele a alma ela é pré-existente, não da mesma forma como Platão, ele mesmo advoga no livro dele, que a crença dele da imortalidade da alma não é igual ao platonismo, porque para ele a diferença do platonismo e a diferença da forma como ele crê é que a alma é imortal porque foi Deus que a criou imortal. E na cabeça do Platão, filósofo grego, a alma ela existe por si só e ela já é imortal sem a necessidade de Deus. Então é uma diferença muito besta, muito vaga, muito pouca,
da questão da imortalidade, como creu Elias, e da imortalidade do Platão. E a imortalidade dos homens lhe é concedida. Sendo ela concedida, será que Deus teria a capacidade de matar essa alma? Veja, olha que interessante. Se Deus tem a capacidade de matar essa alma, como é dito em vários textos da Bíblia, se é assim, então essa imortalidade não é imortalidade. E se Deus pode criar uma alma no homem que nem mesmo ele pode matar e destruir, fazer desaparecer, afinal de contas, quem é mais imortal? Deus ou essa alma imortal que ele criou? Então eu faço essa pergunta sincera ao pastor Elias. De acordo com a Bíblia, na verdade, só Deus possui a imortalidade. É assim que a gente interpreta. Agora, a resposta tem um outro ponto aqui que o Elias não aceita no livro dele, é a questão da aniquilação. Ele disse muito isso, que destruído não quer dizer aniquilado. Na página 393 do livro dele, ele vai citar a questão do aniquilacionismo, né? Vai dizer uma coisa muito interessante em relação à aniquilação. O problema é que, para entender a palavra aniquilação, infelizmente, o pastor Elias entende na perspectiva humana de aniquilação. Porque, veja, na perspectiva humana, aniquilação, deixar de existir, para ele é um absurdo. Mas se a aniquilação para ele é um absurdo, porque Deus não pode aniquilar essa alma porque ela é imortal, como que Deus não pode aniquilar essa alma que ele mesmo criou? E veja bem, se ela é uma alma imortal que não pode ser aniquilada, então nós temos aí um problema. Porque só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Se só Deus pode trazer à existência aquilo que não existe, então ele tem sim a capacidade de matar, aniquilar essa alma, fazer com que ela não exista. Porque se essa alma ela é capaz de existir fora da presença de Deus, então aí sim ele está advogando um platonismo. Essa é a questão. Agora, veja bem, na perspectiva de Deus, meu amigo, é perfeitamente razoável você acreditar que ele pode sim matar essa alma. É razoável, uma vez que ele traz à existência aquilo que não existe. Se ele traz à existência aquilo que não existe, qual é a dificuldade de crer na aniquilação? Eu faço essa pergunta para o Elias, muito sincera. Uma outra questão que nós vamos levantar aqui é sobre o livro de Mateus, que o Elias também coloca, um livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo 46. Diz assim: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Está na página 395 do livro do pastor Elias. Ele diz que o fato de a mesma palavra grega, eterno, aparecer no texto tanto para a vida quanto para a morte, o fato de ser a mesma palavra grega, ainoi, significa que tanto a vida quanto a morte é imortal. A vida é eterna, continua a existir eternamente. E quando você fala da morte eterna, não é aniquilação para o Elias. Significa que a alma ainda continua existindo. Ela é eterna e fica vivendo eternamente depois da morte. O Novo Testamento usa a palavra grega ainoi, nion. É o mesmo que o equivalente hebraico olam. Veja, a forma substantiva da qual o adjetivo aionios é derivado de aionon, significa geração ou mundo, preferindo-se o aspecto temporal, como em Mateus 12, 32 e Mateus 13, 22 a 39. É só você verificar esses textos. O adjetivo significa apenas duradouro, por eras a fim. Em todas as ocorrências, a palavra, a natureza do objeto ou circunstância é descrita como eterna, tornando claro pelo contexto a analogia da Escritura. Deus deve determinar o seu significado, derradeiro e duradouro.
de para sempre, de eterno. Sempre denota tempo sem fim, não tem o apoio das Escrituras. Então, essa questão de que a palavra eterno significa sempre no contexto da Bíblia uma coisa que não tem fim, ela não tem base nas Escrituras. Porque veja, no livro de Crônicas, disse que Salomão iria reinar no trono de Davi, que Davi iria reinar eternamente no seu trono. Mas Davi reinou no tempo do reinado dele eternamente? Claro que não. Davi reinou apenas 40 anos. Ele teve 40 anos de reinado. Então a palavra eterno, eternamente, ela não tem toda vez esse significado de durar, duração, de nunca acabar e nunca ter fim. Essa é uma coisa que o Elias deveria levar em consideração nas Escrituras. Ele tem dito também que o castigo dos ímpios será eterno. Será que o castigo da pessoa que vai ser jogada no lago de fogo, ela vai ficar queimando, queimando, queimando ali para sempre? Eu acredito que não. Ele diz assim, olha o que ele diz. Deus é amor, amoroso, mas a Bíblia afirma categoricamente que ele também ele é um Deus vingativo. O Elias diz que Deus é justiça. Ele também diz que Deus é um fogo consumidor. Bom, de fato a Bíblia usa essas expressões de Deus é vingativo, Deus é um fogo consumidor, ele é todas essas coisas, a gente não nega isso. De fato, o fato de Deus ser tudo isso, o Elias quer passar a impressão de que este Deus que ele está apresentando é semelhante ao Deus apresentado pelo biólogo americano Richard Dawkins. Porque se a palavra é eterno, Deus é vingativo, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, a impressão que dá, que o Elias passa sobre a imortalidade da alma, é que Deus é o Deus propagado pelo biólogo Richard Dawkins, que ele escreveu no seu livro Deus um Delírio. Olha o que o biólogo ateu Richard Dawkins ele escreveu no seu livro Deus um Delírio. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento, orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida, étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo, homofóbico, racista, infanticida e pestilento. Então, se eu for tentar interpretar a visão do Elias como um Deus vingativo, como um Deus que é fogo consumidor e como um Deus que é justiça, eu devo então interpretar esse Deus que o Elias propaga, que ele castiga as pessoas num fogo eternamente duradouro, eu vou ter a imagem de um Deus da mesma forma como crê o biólogo ateu Richard Dawkins, porque a linguagem é bem semelhante, você não acha? Que o Deus é esse Deus todo vingativo, todo mau. Será que é isso mesmo que as Escrituras dizem? Tem uma coisa muito complicada, porque, na verdade, o terror, o peso que os imortalistas colocam quando expressam a palavra eterno para punição de castigos, tem mais um som de, presta atenção no que eu vou dizer agora, tem mais um som de vingança pessoal, a qual eles rotulam a Deus, formam um estereótipo divino, eles forçam os sentimentos humanos deles sob o sentimento da divindade. Então, o que acontece aqui? O Elias ele quer colocar o sentimento humano dele sob os textos bíblicos, ao colocar que Deus precisa castigar, Deus precisa punir, porque o pecado precisa ser punido eternamente. Para você, isso não soa um pouco de um sentimento mais humano do que um sentimento divino? Do que um Deus que é amoroso, que é um Deus que é bondoso? Ele teria capacidade de ficar castigando essa alma eternamente num lago de fogo e enxofre? Neste castigo, a doutrina da aniquilação não é suficiente. A aniquilação para o pastor Elias, nesse caso, não é suficiente. É preciso que, ironicamente, estejam
vivos na alma, supostamente eterna, para que estejam satisfeitos consigo mesmos, sabendo que elas estão ali sofrendo por toda eternidade. É essa a impressão que eu vejo que o pastor Elias tem ao propagar essa doutrina da imortalidade da alma. E eu quero também entrar agora num campo bem polêmico, que é justamente aqui na página 273 do livro dele, que é isso aqui, ó. A pergunta que travou os teólogos adventistas. A pergunta que ele diz que travou os teólogos adventistas, como eu apresentei no vídeo anterior, a introdução do livro dele, para apresentar para vocês, foi: se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, antes que seu corpo visse a corrupção, como afirma Ellen White em seus livros, por que 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que Moisés estava morto? Bom, para o Elias, essa foi a pergunta que travou os teólogos adventistas. Se Moisés ressuscitou, por que Deus falou lá em Josué que Moisés estava morto? Um questionamento que eu anotei aqui para responder para ele, por que Deus falou para Josué que Moisés estava morto, é muito simples. Se Deus tivesse falado para Josué que tinha ressuscitado o seu servo, você já pensou se agora Josué ia guiar o povo dali para frente e Deus dissesse assim para Josué: Josué, é o seguinte, Moisés está morto, mas eu tive uma briga, uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés, mas é o seguinte, Josué, eu ressuscitei Moisés, levei ele para o céu, então é o seguinte, agora adiante é você que vai ter que guiar o povo. Como que você acha que Josué ia reagir a essas palavras de Deus? Dizendo: ué, Senhor, mas espera aí, Moisés subiu para o monte, o Senhor ressuscitou ele, levou ele para o céu, e agora eu que vou ter que guiar esse povo? Como que você acha que ia ficar a cabeça de Josué? Como que você acha que iria ficar a cabeça do povo, sabendo que o diabo tinha disputado pelo corpo de Moisés e que Deus o havia vencido essa batalha e que Deus tinha ressuscitado ele e levado ele para o céu? Como que você acha que o povo de Israel iria reagir sabendo de uma notícia dessa? É por isso que eu vejo que não há necessidade. Por isso que Moisés disse para Arão que ele ia guiar o povo, disse para Josué que ele iria guiar o povo dali em diante. Deus já havia dito para Moisés muito antes que ele não iria entrar na terra prometida. Ele já havia dito, por causa que Moisés tinha ferido a rocha lá em Meribá, então ele já havia dito: Moisés não vai herdar a terra prometida. Como que você tenta imaginar umas coisas dessa? Será que Deus mentiu para Josué ao dizer assim que Moisés estava morto? Será que Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Simplesmente Deus omitiu. É diferente de mentir. Você consegue entender? Uma objeção a estas perguntas seria: Deus não quis revelar a Josué a sua ressurreição, porque a partir dali seria Josué que iria guiar o povo à terra prometida, e não Moisés. Agora, uma outra coisa também muito interessante é: Deus não tinha a mínima obrigação de revelar para Josué que tinha tido uma disputa com o diabo. Deus não tinha a mínima intenção de dizer para Josué que ele tinha ressuscitado o seu servo. Qual a intenção? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Nenhuma satisfação a Deus, Deus não teria de forma nenhuma satisfação a dar para Josué. Se Deus tivesse falado ao povo sobre a disputa do diabo pelo corpo de Moisés, e se dissesse ao povo que ele tinha ressuscitado o líder, você não acha que o povo poderia causar uma rebelião a essa nova liderança de Josué? Você não acha que o povo ia ficar insatisfeito? Ah, não, já que Deus ressuscitou Moisés, nós não queremos Josué, nós queremos o Moisés mesmo. Você não acha que o povo teria levantado ali uma rebelião, como fez o Corá e o seu amigo Datã?
o fato de Deus não ter falado para Josué, nem para o povo, que Moisés havia ressuscitado, eu digo novamente, eu faço a pergunta novamente, Deus mentiu ou ele omitiu? É claro que a segunda opção, Deus omitiu, Deus não quis revelar para Josué. As hipóteses são razoáveis em relação ao povo. Bom, na página 305 do livro do pastor Elias, Deus não permitiu ao povo saber o local da sua sepultura pelo motivo da idolatria dos hebreus. De fato, alguns escritores que escrevem comentários bíblicos, eles advogam que muitos do povo não iria saber aonde Deus sepultou Moisés por causa da idolatria. E de fato, o povo de Israel, eles tinham uma idolatria muito grande a respeito dos cadáveres das pessoas que eram mortos. Então, Deus realmente não iria revelar para o povo essa hipótese que Elias colocou no livro dele, de que o povo era levado à idolatria, ela é razoável sim. Deus não iria revelar para o povo aonde o corpo de Moisés estava sepultado, porque o povo era levado à idolatria, à necromancia. Tá certo, eu concordo com essa hipótese. Idolatria, necromancia, que significa adivinhação por meio de um cadáver. Isso que significa necromancia. Então, era provável que o povo de Israel pudesse fazer isso? Sim, claro que sim. Por isso que quando Moisés vai morrer, ele se afasta do arraial. Ele sobe lá no Monte Nebo, bem distante, para poder morrer sozinho. Porque Deus não iria mostrar a morte do seu servo ali na frente deles. Porque Deus tinha um plano muito maior para Moisés. Agora, na página 306, o Elias cita também um dicionário judaico que ele apresenta no livro dele, que ele diz assim, um escritor é um pastor que ele é PhD em Bíblia. Ele é o pastor de Bíblia e ele é teólogo da faculdade de Augsburg. Ele faz a seguinte declaração, esse pastor Hamilton. Moisés é sepultado por Deus, mas a localização exata do sepulcro não é revelada. Moisés poderia se tornar maior na morte que em vida. Talvez o propósito desse segredo fosse evitar que o túmulo de Moisés se transformasse numa espécie de lugar sagrado, num destino de peregrinos que desejam adorá-lo, necrolatria. O mais provável é que fosse para impedir uma prática comum da antiguidade conhecida como necromancia, na qual tentava fazer contato com os mortos, via um médium ou de uma forma direta, principalmente se o falecido era famoso ou da família. Isso aqui é uma citação que o Elias coloca no próprio livro dele. É uma hipótese. Essa hipótese ela é razoável. O povo era idólatra. É uma hipótese boa. Agora, ainda assim, na página, na citação, ele cita uma coisa interessante. As palavras "ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura" refletem o interesse por parte dos que sobreviveram à morte de Moisés com respeito ao local da sua sepultura. Então, é razoável Deus não ter revelado para o povo aonde Moisés foi sepultado. Ele faz uma citação de um livro Patriarcas e Profetas, da Ellen White. Ele cita que muitos que não estiveram dispostos a atender aos conselhos de Moisés, enquanto se achavam com eles, estariam em perigo de cometer idolatria com o seu cadáver, caso soubesse o lugar do seu sepultamento. Por essa razão foi oculto aos homens. Anjos de Deus, porém, sepultaram o corpo de seu fiel servo e vingaram a solitária sepultura. De fato, isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 477 e 478. De fato, Ellen White escreveu isso. Isso aí é notório. Você concorda? Porque qualquer pessoa que ler esse livro realmente, Patriarcas e Profetas, da Ellen White, vai ver que realmente a própria Ellen White escreveu isso sim. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe que o Elias colocou no livro dele, que ele esqueceu de abordar no seu livro. Se você observar no livro do Elias, na página 307, o Elias vai dizer a seguinte declaração: como podemos ver, nenhum dos comentaristas, incluindo a senhora White, fez qualquer ligação da ocultação do corpo e do sepulcro a uma suposta ressurreição. Isso é mentira. Ele disse que Ellen White
não fez nos livros dela nenhuma menção à ressurreição de Moisés ligado ao sepultamento dele. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, que está aqui comigo, na página 478, olha o que ela disse. Não houvesse a vida de Moisés sido mareada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus glória, de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os seus anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com o seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus e vir assim sob o domínio da morte. Veja, o grande adversário declarou que a sentença divina, és pó e em pó te tornarás, lhe dava posse dos mortos. Veja, a própria Ellen White disse que Moisés foi ressuscitado. Na página 479, ela diz o seguinte: em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás, em seus próprios méritos. Era legítimo cativo da morte, mas foi ressurgido para a vida, imortal, mantendo-se este título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Está aqui na página 479. Então a própria Ellen White afirma sim. Ele disse no livro dele que nem Ellen White disse que Moisés foi ressuscitado. Eu acabei de citar para você a página 479, que ela diz claramente que Moisés foi ressuscitado e levado para o céu como um troféu do libertador. Agora, um ponto que a gente vai colocar é a respeito da transfiguração. No Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 17. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, no Monte da Transfiguração, o pastor Elias argumenta de que ali não se trata do Moisés estar ali fisicamente, mas que a suposta alma dele estaria ali. Porque para ele, a questão ali é a ressurreição de Elias, mas não a ressurreição de Moisés. Na página 361 do pastor Elias, ele vai fazer agora menção a esse episódio, o episódio da transfiguração. Veja, segue o argumento do pastor Elias. Veja o que ele disse. Pois uma vez que Moisés morreu, de acordo com Deuteronômio 34, 5 e 8, e Josué, capítulo 1, verso 1 e 2, os mortos não voltam a se comunicar com os vivos. Isso é o pastor Elias citando no livro dele. Ele cita Hebreus 9, 27 e Lucas 16, 26. E a Bíblia não diz que ele ressuscitou. Concluímos que a aparição de Moisés ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, presta atenção no que o Elias vai dizer agora. Ele disse assim: é uma prova incontestável da imortalidade da alma. Bom, então, para o Elias, a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração é a prova cabal da imortalidade da alma. Seria isso verdade? Eu acredito que não. Veja a contradição que agora eu vou apresentar para você nos argumentos que se seguem. Veja bem, a primeira refutação é o seguinte: então, Moisés não ressuscitou, certo? Veja bem, quero dizer que o que apareceu ali no Monte da Transfiguração foi a alma de Moisés? Se Moisés não ressuscitou, então o que foi que apareceu ali? Foi a alma dele? Para o Elias, foi justamente a alma do Moisés que apareceu no Monte da Transfiguração. Veja, olha que interessante. Sim, porque
você diz que este texto é uma prova incontestável da imortalidade da alma. Primeiro, o Elias é real. O Elias, ele foi vivo para o céu. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O Elias, a gente sabe que ele foi vivo, levado para o céu. Agora, se Moisés não ressuscitou, então o que estava ali no Monte da Transfiguração, para o pastor Elias, é a alma de Moisés. Mas como isso pode? A alma está do lado de uma pessoa viva. Não tem fundamento. Como que ali Pedro, Tiago e João estavam querendo fazer cabanas, querendo fazer tendas para as pessoas que estavam ali, Moisés e Elias e Jesus, queriam fazer tendas, barracas, cabanas, para uma pessoa viva, que é Elias, e uma alma imortal, que no caso do Elias seria Moisés. Não tem lógica. O texto não faz sentido, olhando nessa perspectiva. Você diz que Deus desaprova os vivos consultarem os mortos. Mas para o Elias, no Monte da Transfiguração, estava o Elias vivo e o morto Moisés? Porque se Deus abomina a consulta aos mortos, a consulta às pessoas que já morreu, então quem estava sendo consultado ali? Jesus estava conversando com um morto? Ele estava conversando com uma pessoa viva, que é o Elias, e estava conversando com uma pessoa morta, que era o profeta Moisés. Não é estranho isso? A alma é imortal. É o que o Elias diz de Moisés. Seria essa alma imortal dele ali no Monte da Transfiguração? Não tem lógica, não faz sentido. Não tem como, Elias, basear o Monte da Transfiguração, o Elias sendo vivo, e no Monte da Transfiguração aparecendo ali a alma de Moisés. Não tem base bíblica, meu amigo. Eu sinto em dizer, mas com todo respeito, a gente acredita simplesmente na ressurreição de um corpo imortal. Deixa eu fazer uma pergunta muito interessante. Adão, quando ele estava no Jardim do Éden, você coloca isso no seu livro, porque eu estudei o seu livro todinho. Adão era imortal? Adão, ele levou uma imortalidade condicional. Isso você pode falar, que ele levou uma imortalidade condicional. Quando Adão come do fruto, ele não morre imediatamente. Ele ainda vive 900 e poucos anos. Então, quando Satanás diz, certamente morrerás, naquele caso, quem é que morre? É o corpo ou é a alma? É o corpo que morre? Então quer dizer que, por exemplo, será que Adão está ainda existindo, a alma de Adão, a alma de Eva, está existindo em algum lugar aí? Supostamente seja no paraíso de Deus? Não faz sentido, Elias. Infelizmente não faz sentido. Não faz sentido na ressurreição dos mortos, quando Jesus for voltar, ele pegar o cadáver de uma pessoa morta e unir a uma alma para poder fazer uma ressurreição. Se a alma é imortal, qual é a necessidade de uma ressurreição? Por isso que o Platão dizia que o corpo é a prisão da alma, e quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não é a prisão da alma. Muitas coisas também o Elias baseou, ao livro dele, nessa obra aqui, Questões sobre Doutrina. Essa obra, Questões sobre Doutrina, é a obra de carro-chefe dos adventistas, em que vai fazer uma defesa da imortalidade da alma também. Se você quiser pesquisar sobre esse livro aqui também, ele vai dizer para você por que eu não acredito na suposta imortalidade da alma. Há vários textos no Novo Testamento abordando a questão da mortalidade da alma. Os judeus, no tempo do Novo Testamento, estavam muito influenciados pela filosofia grega. Tanto é que quando Jesus aparece no barco para eles à noite, numa tempestade, os discípulos pensam que Jesus é um fantasma. Por que os discípulos pensam que Jesus é um fantasma? Porque a mentalidade dos discípulos estava da mesma forma com a mentalidade grega. O judaísmo do tempo de Cristo estava muito misturado com a filosofia grega. Então, a alma não é imortal. A alma que pecar, essa morrerá.
Eu sei que você também trabalha isso nos seus livros. Inclusive, o livro do pastor Elias é um livro bem completo. Ele vai tratar realmente de todos os assuntos. É bem completo o livro do Elias. Ele vai tratar sobre todas as perspectivas, todos os textos que tratam na Bíblia sobre a mortalidade da alma. Mas com todo respeito, Elias, com todo carinho, eu digo para você, não é verdade. Então, a pergunta que travou os teólogos adventistas, eu não sei se alguém mais já gravou um vídeo dizendo isso, mas ela foi destravada, porque Moisés foi ressuscitado e Deus não tinha obrigação nenhuma a revelar para Josué e a revelar para o povo que ele tinha ressuscitado Moisés. Deus não tinha obrigação nenhuma de revelar para Josué e para o povo que tinha ressuscitado o Moisés. Eu repito enfaticamente para que as pessoas que ouçam e que fique claro isso. Porque não faz sentido. Deus não iria, o arcanjo Miguel, que na minha concepção seria Jesus Cristo, ele não iria ter uma disputa por um cadáver morto, a não ser com o objetivo maior da sua suprema ressurreição. Agora, para você que diz que se Moisés ressuscitou, quem é as primícias dos que dormem? Jesus ou Moisés? Porque se Moisés ressuscitou, então Jesus não é as primícias dos que dormem. Ora, a palavra primícias no grego, ela não tem só a conotação de primeiro numa ordem cronológica. A palavra primícia, que é os primeiros frutos que são colhidos na figura do Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela tem a interpretação também como primeiro em importância. Jesus foi as primícias dos que dormem, no sentido de que ele é o mais importante de todos os que foi ressuscitado. Moisés ressuscitou antes de Jesus? Sim, como uma espécie de cheque predatado. Mas se Jesus não tivesse vencido na cruz do Calvário, não seria possível a ressurreição de Moisés. Então, Jesus é as primícias dos que dormem, mas o fato dele ser as primícias dos que dormem, muitas pessoas, antes de Jesus, já haviam ressuscitado e morrido. Não receberam. Aquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou no sepulcro, que diz lá em Mateus capítulo 26, muitas delas ressuscitaram e foram mortas de novo. Alguns chegam a conjecturar de que esses mortos que foram ressuscitados ali faz parte dos anciões, dos 24 anciões descritos no livro do Apocalipse. E você sabia que faz muito sentido? Aqueles mortos ressuscitados em Mateus capítulo 27, versos 53 em diante, serem sim, há uma boa hipótese de que esses santos ressuscitados sejam aquelas pessoas que estão com coroas lá representando os 24 anciãos. Então, vou fechar aqui essa questão. Moisés foi ressuscitado. Não tem lógica dizer que Moisés apareceu como uma alma no Monte da Transfiguração e Elias vivo. Não faz parte, não tem lógica você dizer que um é uma alma e o outro vivo, ali juntinho, conversando com Jesus. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Com todo respeito, eu discordo. Essa pergunta, ela não é nem de longe que trava os teólogos adventistas, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe também o pastor Elias. Eu não desejo nenhum mal ao pastor Elias, nem nada. Simplesmente estou colocando aqui algumas inverdades e levantei sim alguns questionamentos sobre a imortalidade da alma. Assista esse vídeo de novo. Ouça bem os questionamentos que eu levantei a respeito de algumas perguntas que ele colocou aqui nesse livro, tá? A imortalidade da alma em relação a Deus e em relação ao homem, tá bom? Porque o homem, mesmo com a sua imortalidade, Deus é capaz sim de acabar, de aniquilar essa imortalidade que ele mesmo concedeu. Do contrário, ele não seria Deus suficiente para acabar com essa suposta imortalidade do homem. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima. Conversaremos mais assuntos relevantes sobre a palavra de Deus.